Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Philip Roth, que foi um romancista norte-americano, nascido em 1933 e falecido em 2018, considerado não apenas um dos mais importantes romancistas judeus de língua inglesa, mas também o maior contador de histórias americano depois de Faulkner. Entre as suas obras mais conhecidas encontra-se a coleção de contos Goodbye Columbus, o romance O Complexo de Portnoy e a trilogia americana, composta pelas novelas Pastoral Americana, Casei com um Comunista e A Mancha Humana. Philip Milton Roth nasceu a 19 de março de 1933 na cidade de Newark, estado de Nova Jersey, quando Newark ainda era um porto importante, centro industrial em expansão, com uma burguesia poderosa. Era o segundo e mais novo filho de Herman Roth, um agente de seguros de origem austro-húngara, e de Bess Finkel, uma ex-secretária que deixou o emprego para se dedicar à casa e aos filhos. O jovem casal de judeus instalou-se num bairro da classe média mais periférico, com vivendas unifamiliares perfiladas em ruas arborizadas, iguais a milhares de outras na América dos anos 30, que se chamava Wickwavik, nome herdade dos povos indígenas que ali viviam antes da colonização. Newark, o sítio onde Roth constituiu a sua identidade, era uma cidade de imigrantes, habitada por gente que, como ele, andava também à procura de uma identidade. Irlandeses, polacos, italianos, alemães, russos, e só mais tarde viriam os portugueses. Primeiro pouso de quem chegava à América e queria vencer. A Newark, do jovem Roth, era então uma cidade relativamente segura. Os rapazes cresciam na rua, jogavam beisebol no grande parque junto ao lago, frequentavam a escola e iam às aulas de hebraico ao sábado. Os pais, pertencentes à segunda geração de imigrantes, sonhavam-lhes um futuro de médicos ou de advogados. Com Philip não era diferente. Após ter concluído o ensino secundário no colégio público Weirwick High School, deu início ao curso de Direito na Universidade de Rutgers, em Newark. Mas, ao fim do ano, decidiu deixar o Direito e começar a estudar Letras na Universidade de Bucknell, na Pensilvânia, trabalhando simultaneamente como professor para poder prover ao seu sustento. Em 1954, recebeu o diploma de bacharel em Letras e ganhou uma bolsa de estudos para a Universidade de Chicago, onde adquiriu o título de mestre em estudos ingleses em 1955. Trabalhou durante um breve período como instrutor no programa de escrita da universidade, mas resolveu interromper para se alistar no exército. Durante a recruta, sofreu uma lesão nas costas e foi desmobilizado. Regressou a Chicago em 1956 para retomar os estudos e começou a preparar-se para a tese de doutoramento em literatura. Mas perdeu o entusiasmo e desistiu do projeto em 1959, preferindo dar início a uma atividade literária. Passou a colaborar com o periódico New Republic, na qualidade de crítico de cinema, enquanto se debruçava sobre a escrita do seu primeiro livro, que veio a ser publicado nesse mesmo ano de 1959. Goodbye, Columbus and Five Short Stories, que em português se chama Goodbye, Columbus e 5 Contos, que é uma coletânea de ficções curtas em que se discorre sobre aspectos da cultura judaica nos Estados Unidos com bom humor. A obra constituiu uma autêntica revelação, comprovada pela atribuição do prémio literário National Book Award no ano seguinte. Mereceu também uma adaptação para o cinema, pela mão do realizador Larry Pease. Os contos A Conversão dos Judeus e Hélio o Fantástico são considerados obras-primas no género. Apesar do sucesso entre os críticos, a temática de Goodbye Columbus incomodou muitos judeus e rabinos que viam na obra uma ode ao antissemitismo. Seguiu-se Lettering Go, de 1962, que
significa deixando ir, mas esse acho que julgo que não está traduzido em Portugal. Em meados da década de 60, deu início a uma carreira docente, tendo lecionado aulas de escrita criativa nas universidades de Chicago, Iowa e Princeton. De seguida, integrou os quadros da Universidade da Pensilvânia, onde lecionou a cadeira de Literatura Comparada até se reformar em 1991. A sua imaginação literária aproveitou muito da sua experiência de vida. Philip Roth encontrou muita da sua inspiração em incidentes e ambientes da vida académica e da vida pessoal. Foi no ambiente de Wikwaik que Roth aprendeu que mais do que ser judeu queria ser considerado americano, rebelando-se contra o preconceito antissemita que o acompanhou toda a vida. Não era um escritor judeu-americano, era um escritor americano. E foi a partir dessa condição que escreveu, também sobre ser judeu. Ou seja, a experiência judaica era parte da experiência americana, uma ideia em que Roth tinha Saul Bellow como exemplo. O seu primeiro e traumático casamento com Margaret, ou Maggie, Martinson seria a matéria de base para When She Was Good, de 1967, que em português é Quando Ela Era Boa. Roth conheceu Margaret em Chicago, que era uma divorciada já com 2 filhos, vinda de uma pequena cidade do centro-oeste e cuja vida tumultuosa tinha um pai alcoólico e um ex-marido, que era um bruto, o fascinava e lhe fornecia material para a sua ficção. O casamento durou pouco, de 1959 até 1963, e terminou quando Roth descobriu que ela tinha usado urina de outra mulher e fingir que estava grávida para o convencer a casarem. Margaret viria a morrer muito jovem, num acidente de carro, em 1968, o que seria um dos acontecimentos mais traumáticos da vida de Roth. A infância é em New York, e diversos episódios da sua criação judaica foram incorporados no seu 4º romance, Portnoy's Complaint, que é de 1969 e que em português é O Complexo de Portnoy. Obra que conta a história de um monomaníaco obcecado por sexo, cheia de erotismo e de heróis que irritaram a militância feminina, mas que o lançou mundialmente. Nesta obra começou o jogo que Philip Roth jogaria até à morte. O de saber que, por detrás do eu que narrava, estaria, voluntariamente ou não, o eu que escrevia. E que o seu maior trunfo para gerir a sardilha seria o bom uso da imaginação. É o que se verifica em The Facts, a Novelist's Autobiography, de 1968, que em português é Os Factos, autobiografia de um romancista, onde Roth transforma as suas memórias numa carta ao personagem Nathan Zuckerman, que é o seu alter ego literário, na qual conclui que a culpa de toda a tragédia do seu casamento foi dele, ao levar Maggie a apaixonar-se. E este, portanto lá o Zuckerman, lhe responde a desaconselhar a publicação da obra. E tinha razão, pois por causa desta obra o autor foi acusado de misoginia durante alguns anos. Ora, a misoginia, não sei se todos sabem o que é. A misoginia é o preconceito contra as mulheres. Portanto, o misógino é uma pessoa que tem um preconceito contra as mulheres. Isto vem do grego, não é? De gineceu, tudo o que é gine, significa mulher. Não é? O gineceu, que era o verso do androceu. Portanto, o gineceu era aquela parte da casa onde viviam e trabalhavam as mulheres, e o androceu era a outra parte da casa onde os homens se encontravam, com os seus amigos, os seus colegas, discutiam política, discutiam, sei lá, filosofia, etc. Mas voltando, como Os Factos é uma obra muito importante na vida e na obra do Roth, eu deixava vincar ainda mais alguns pormenores. Na carta ao personagem Nathan Zuckerman, o Roth fala de sexo. Fala sobre mulheres, sobre a identidade, sobre a América, os judeus, a política, a doença ou a morte. Especula, escarnece, perfura de modo lancinante, é obsessivo, esgota, subverte e tudo isso sob a capa de um personagem para estimular a imaginação. Na carta fala dos pais,
dos seus 2 casamentos, do irmão, da vida no bairro, dos escândalos amorosos, mas escudando-se sempre atrás do personagem. De tal forma que o Zuckerman lhe responde: a tua vocação não é personalizar a tua experiência, mas sim personificá-la, dar-lhe corpo na representação de uma pessoa que não és tu. Não és um autobiógrafo, és um personificado. Ao criar Zuckerman, Roth cria o seu contraditório, ou seja, a sua consciência moral que o recrimina e que vai aparecer numa quantidade de romances. Os temas eróticos estão também presentes noutras obras, entre as quais De Brist, que é de 1972, que significa o seio, e que penso que não está traduzido em Portugal, e The Prague Orgy, que é de 1951, e que é, em Portugal, A Orgia de Praga. O autor passou então a fazer reaparecer muitas das suas personagens em diversas histórias. David Kipich, o protagonista daquele do seio, que era um romance onde ele se via transformado num enorme seio, portanto uma alusão à metamorfose do Kafka, torna a figurar em The Professor of Desire, de 1977, esse traduzido em Portugal com o título O Professor de Desejo, e também em The Dying Animal, de 2001, O Animal Moribundo, em Portugal. Outro exemplo de ressurgimento é Nathan Zuckerman, alter ego literário de Roth, um escritor que é o narrador de 9 livros. Os primeiros desses livros são os 4 volumes do Zuckerman Bound, A Trilogy and Epilogue. Portanto, Zuckerman Acorrentado, Trilogia e Epílogo, que é formado pelos volumes The Ghostwriter, de 1979, O Escritor Fantasma, Zuckerman Unbound, de 1981, Zuckerman Libertado, The Anatomy Lesson, de 1983, Lição de Anatomia, e The Prague Orgy, que eu já falei atrás, de 1985, A Orgia de Praga. Portanto, são estes os títulos que tem em Portugal. Aparece também na trilogia americana, cujos 3 volumes são American Pastoral, de 1997, que em Portugal é Pastoral Americana, e que eu andei a ler esta semana e que depois vos falarei mais em pormenor lá mais para a frente. I Married a Communist, de 1998, Casei com um Comunista, em português, e The Human Stain, de 2000, A Mancha Humana. Portanto, estão todos os 3, como disse, traduzidos em Portugal. Aparece ainda nos romances My Life as a Man, de 1974, que significa A Minha Vida como Homem, mas que eu não encontrei traduzido em português. E Exit Ghost, de 2007, esse sim traduzido com o título O Fantasma Sai de Cena, e que é o último livro em que, portanto, o Zuckerman aparece. Fazer falsas biografias, falsas histórias e inventar uma existência meio imaginária a partir do drama real da minha existência é a minha vida. Tem de haver algum prazer nesta vida? E é isso, afirmou o Roth numa entrevista ao The Paris Review no ano de 1984. Ora, então, por causa desta sua particularidade literária, o que é ficção e realidade mistura-se muitas vezes. Exemplo disso foi o que aconteceu quando a sua segunda esposa, a atriz inglesa Claire Bloom, leu o manuscrito de Deception, de 1990, que em português tem o título de Engano, e viu que a obra contava a história de uma mulher inglesa chamada Claire, casada com um escritor americano adúltero chamado Philip. Após a leitura, a Claire da vida real, decidiu acabar com o relacionamento que já durava desde 1976. Isto apesar de eles depois só terem casado no ano de 1990. E o divórcio havia de ser decretado também só daí a 5 anos, em 1995. Em 1991, Philip Roth publicou um volume dedicado à história da sua própria família. Patrimony, que em português tem o nome de Património. Trabalho que foi galardoado com o National Critics Circle Award. Um dos muitos galardões que ele recebeu.
entre os quais sobressaem os seguintes. Em 1998 ganhou o Prémio Pulitzer com a Pastoral Americana. No mesmo ano recebeu a Medalha Nacional de Artes da Casa Branca. E em 2002, o mais alto galardão da Academia de Artes e Letras, a Medalha de Ouro da Ficção, que anteriormente tinha sido atribuída a escritores como o John dos Passos, o William Faulkner e o Saul Bellow. Ganhou 2 vezes o National Book Critics Award. Em 2005, o seu livro A Conspiração contra a América recebeu o prémio da Sociedade de Historiadores Americanos pelo excepcional romance histórico sobre um tema americano relativo ao ano 2003-2004. E foi considerado melhor livro do ano por inúmeras publicações, entre as quais o New York Times Book Review, San Francisco Chronicle, Boston Globe, Chicago Sun-Times, Los Angeles Times Book Review, Washington Post Book World, a Time e a Newsweek. No Reino Unido, ele recebeu o W. H. Smith Award para melhor livro do ano. Em 2011 recebeu o Man Booker International Prize, prémio que procura destacar a influência de um escritor no campo da literatura. Tanto como penso que sabem, trata-se de um reconhecimento do trabalho pessoal, quer dizer, não de uma obra em particular. No ano seguinte ele recebeu o prémio Príncipe das Astúrias, que é a maior distinção de Espanha. Muitas das obras do Philip Roth refletem os problemas de assimilação e identidade dos judeus dos Estados Unidos, o que o vincula a outros autores estadunidenses, como o Saul Bellow, que ganhou o Prémio Nobel de Literatura em 1976, o Bernard Malamud, escritores que também tratam nas suas obras a experiência dos judeus norte-americanos. Grande parte da obra do Roth explora a natureza do desejo sexual e a autocompreensão. A marca registada da sua ficção é o monólogo íntimo, como veremos depois mais adiante ao falar da Pastoral Americana. O Philip Roth é o único autor americano a ter as suas obras completas publicadas em vida pela Library of America, que tem como missão editorial preservar as obras consideradas como parte da herança cultural americana. Nos últimos anos da sua escrita, entre o desaparecimento de familiares e amigos, a sua própria fragilidade física, com várias doenças, a morte tornou-se o seu grande tema. E escreveu profusamente sobre esse tema, em livros, alguns já citados atrás, mas também nos 4 últimos romances, onde junta, de uma forma devastadora, sexo e mortalidade. O Everyman, de 2006, que em Portugal tem o título Todo o Mundo. Indignation, de 2008, em Portugal Indignação. The Humbling, de 2009, A Humilhação. O Nemesis, de 2010, em português o mesmo título, Nemesis, que foi o seu último trabalho e que é um duro relato sobre a impotência humana diante da finitude. Um final épico que ele e só ele sabia que continha as suas últimas palavras enquanto romancista. Interrogado sobre o que estes 4 livros tinham em comum, ele respondeu: o cataclismo. Em 2010, quando publicou aquele Nemesis, eu tinha uma forte suspeita de que já tinha feito o meu melhor trabalho e que qualquer coisa que viesse depois seria inferior. Já não tinha mais posse da mentalidade mental, da energia verbal ou da aptidão física necessárias para montar e sustentar um grande ataque criativo de qualquer duração, numa estrutura completa e exigente como um romance. Todo o talento tem as suas condições, a sua natureza, o seu escopo, a sua força, o seu mandato, a sua ternura e o seu tempo de vida. Nem todos podem ser frutíferos para sempre. Isto contou ele, portanto, numa entrevista ao The New York Times no ano 2018. O Philip Roth faleceu de insuficiência cardíaca em 22 de maio de 2018, no hospital de Manhattan, portanto, Nova York, com 85 anos. Das histórias de Roth pode extrair-se uma multiplicidade de leituras. Por exemplo, um romance que ele diz ter escrito contra o antissemitismo de 2004, aquele de que já falei, A Conspiração contra a América,
foi recuperado em 2016 e lido como uma profecia que anunciava o presente da América de Trump. Todos os livros de Philip Roth terão sido alegorias? Ou mais, alegorias pessoais? Uma resposta a isto seria o desvendar de um dos enigmas mais bem montados das letras contemporâneas. E um dos mais estimulantes, porque o mistério permanece. Vai além da morte, permanece na tal memória que Roth acreditava que sobreviveria, ele que não era um homem religioso, mas totalmente literário. E, na literatura, como ele também dizia, basta que haja imaginação. E um pé na realidade também pode ajudar a sorrir. Ora bem, posto isto, eu iria então falar do que livro que me já disse que andei a ler esta semana, que é A Pastoral Americana. Portanto, o primeiro daquela trilogia chamada Trilogia Americana. Lançado em 1997, como já vimos, Pastoral Americana é uma das obras-primas incontestáveis da literatura contemporânea norte-americana, laureada com o Prémio Pulitzer de Ficção em 1998, como eu também já afirmei. Trata-se de um romance grandioso que desafia a percepção tradicional do sonho americano, lançando luz sobre as suas sombras e fissuras mais profundas. Roth constrói um retrato intimista e devastador de uma família aparentemente perfeita, cujas vidas são irremediavelmente destroçadas pelos ventos turbulentos da história e pelas contradições da sociedade dos Estados Unidos. O romance é narrado pela voz do Nathan Zuckerberg, aquele tal alter ego, que é, portanto, recorrente nas obras do Roth, que serve como mediador entre o leitor e o Seymour sueco Livov, que é o protagonista. O sueco é um judeu americano de New Jersey, que é um antigo atleta lendário do liceu, herdeiro de uma fábrica de luvas e casado com Dawn, que é uma ex-Miss New Jersey e que é católica. A sua vida parece, assim, à superfície, um hino ao sucesso e à integração. O sueco é o epítome do otimismo, do civismo e da prosperidade socioeconómica. Alguém que supostamente concretizou o ideal americano. No entanto, sob esta aparência imaculada, fervilham tensões familiares e sociais. A década de 1960, a famosa década da contestação, chega com as suas convulsões políticas, a guerra do Vietnã, o movimento dos direitos civis e a rebelião juvenil. A filha do sueco, a Mary, é o epicentro da tragédia. Afetada pelo stress psicológico e imbuída dos ideais radicais da época, a Mary radicaliza-se ao ponto de cometer um atentado bombista contra uma estação dos Correios local, causando a morte de um inocente. Este acontecimento brutal transforma a vida do sueco num calvário de culpa, de desilusão e de busca infrutífera por respostas. A narrativa acompanha a lenta e dolorosa desmontagem da identidade do sueco. Outrora símbolo do triunfo e da ordem, vê-se confrontado com o caos, com a incapacidade de compreender a ruptura da filha e a erosão dos laços familiares. O romance desenrola-se assim numa espiral descendente que arrasta também os personagens secundários, todos vítimas ou agentes das forças históricas que os ultrapassavam. O grande triunfo de Roth, para além do domínio estilístico, reside na construção das personagens. O sueco Lvov é uma figura fascinante, simultaneamente admirável e trágica. O seu desejo de harmonia e de perfeição revela-se, paradoxalmente, a sua maior fraqueza. O sueco acredita que, cumprindo todos os requisitos do modelo americano, o trabalho árduo, a decência, a integração, a lealdade à família e à pátria, ficará imune ao sofrimento e ao descalabro. Essa ilusão é desfeita de forma brutal, expondo as fissuras
entre o ideal e a realidade, entre a ordem e o acaso. A Mary, a filha, é representada com uma complexidade perturbadora, inicialmente marcada pela gaguez e pela fragilidade, transforma-se numa ativista política radical, cuja violência parece incompreensível para a família e mesmo para o leitor. O Roth evita simplificações. A Mary é, ao mesmo tempo, vítima e perpetradora. É o símbolo da falência de uma geração e do impacto das grandes narrativas históricas sobre o indivíduo. Dawn, que é a esposa, portanto, do sueco, é outra personagem cujas ambiguidades são exploradas com mestria. O seu passado de Miss, a sua frustração e o desejo de reinvenção. Tudo isso contribui para o retrato de uma mulher presa entre o conformismo e a rebeldia silenciosa. O Nathan Zuckerman, portanto, o narrador, acrescenta uma camada extra de ironia e de distanciamento ao romance. A sua perspectiva é, simultaneamente, empática e crítica, questionando a fiabilidade da memória e a legitimidade de qualquer versão definitiva da história. Quanto ao estilo, a prosa de Philip Roth é notável pela sua riqueza, precisão e ironia. O autor alterna entre descrições minuciosas do cotidiano americano e reflexões profundas sobre a identidade, a moralidade e a história. As frases longas e densas, por vezes labirínticas, conferem ao texto uma intensidade única, exigindo atenção e entrega total do leitor. Eu confesso que estas intromissões frequentes e longas entre o diálogo dos personagens e o seu pensamento, quase sempre do sueco, mas também de outros personagens, dificulta bastante o seguimento da narrativa e obriga o leitor a uma atenção redobrada. Mas não é nada demais, em comparação com outros escritores que eu já li e tantas vezes muito mais complicadas do que esta. O Roth domina a arte do diálogo, da introspeção e da análise social, conseguindo inserir na narrativa elementos de crítica mordaz, mas sempre com a máxima correção. O livro transita constantemente de cenas domésticas para debates existenciais, de memórias felizes para momentos de desespero, mas sempre mantendo uma tensão narrativa que prende o leitor do início ao fim. Um aspecto particularmente interessante é a utilização do narrador não fiável. O Nathan Zuckerberg reconstitui a vida do sueco com base em fragmentos, suposições e memórias parciais, baseados nas suas recordações de infância, como admirador dos feitos atléticos do sueco, de quem ele era um fã, em duas conversas recentes, uma com o sueco e outra com o seu irmão, o Jerry, e também em visitas lá aos cenários da história, questionando constantemente o que é verdade e o que é invenção sua. Esta estrutura confere ao romance uma dimensão quase metaficcional, alertando o leitor para os perigos da nostalgia e das narrativas simplificadoras. Quanto aos temas, a Pastoral Americana é, em última instância, um romance sobre a desilusão. Roth desmonta o mito fundador dos Estados Unidos, tanto que é a promessa de um mundo novo, justo e próspero, mostrando como o famoso sonho americano se pode transformar em pesadelo. O contraste entre a América idealizada e a realidade fragmentada é, portanto, o tema central do romance. O livro aborda temas como a identidade étnica, a imigração, o papel da família, o radicalismo político, o trauma da guerra, o racismo e o antissemitismo. Roth não oferece respostas fáceis, nem soluções redentoras. Pelo contrário, obriga o leitor a confrontar-se com a complexidade do mundo contemporâneo, com a imprevisibilidade da história e com a fragilidade das certezas pessoais. A obra teve um impacto significativo na cultura literária e intelectual americana. Foi amplamente elogiada pela crítica, que a reconheceu como um poderoso comentário sobre a condição nacional dos Estados Unidos. A forma como Roth expõe as contradições internas do país, sem perder de vista a compaixão pelos indivíduos apanhados nessa tempestade,
tornou a Pastoral Americana um texto fundamental para compreender o desencanto americano no final do século XX e a fricção entre sensibilidades e políticas na sociedade americana atual. Em resumo, Pastoral Americana é um retrato implacável da América e das suas ilusões, uma elegia pela inocência perdida e um aviso quanto aos perigos de ignorar as forças históricas e sociais que moldam as nossas vidas. Apesar do seu pessimismo, é também um tributo à resiliência humana, à busca incessante de sentido perante o absurdo. Philip Roth demonstra neste romance uma maturidade literária ímpar. O texto exige do leitor não só atenção, eu já disse, mas também empatia, sentido crítico e coragem para enfrentar a complexidade do texto. É sem dúvida uma leitura desafiante, mas recompensadora, um daqueles livros que, após terminar a leitura, permanecem a ecoar na memória e na consciência, desafiando-nos a repensar aquilo que julgávamos saber sobre a família, a história e o próprio conceito de América, hoje, de novo, em forte discussão. E pronto, olha, por aqui me fico. Parece que já me excedi um bocadinho o meu tempo. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o grande Philip Roth. E espero que Deus me dê vida e saúde para cá voltar de novo na próxima semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!